Anteriormente, nós falamos sobre o trabalho da força-peso, ou seja, o trabalho que a força de atração gravitacional realiza quando um corpo de massa m cai em uma região de campo gravitacional. Nós vimos que esse trabalho ele pode ser calculado pela diferença entre a energia potencial gravitacional inicial e a energia gravitacional final, certo? Bom, vamos parar aqui agora e vamos pensar um pouquinho no caso elétrico, tá certo? Venham aqui comigo para esse desenho. Ó. A gente tem aqui uma carga-fonte positiva, Qzão, ok? Nós sabemos que essa carga-fonte Qzão, ela cria na região do espaço ao seu redor um campo elétrico. Esse campo elétrico ele pode ser descrito também por um potencial elétrico. Então, ao redor dessa carga-fonte, o espaço ele é preenchido por um potencial elétrico que está associado a uma quantidade de energia, correto? Nós temos aqui dois pontos nesse espaço, um ponto A e o ponto B, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma carguinha de prova bem pequenininha ali no ponto A, certo? Vamos considerar que essa carguinha de prova seja positiva também, tá certo? Se a gente coloca no ponto A essa carguinha de prova positiva e a gente abandona ela ali, ou a gente solta ela ali nesse ponto, nós sabemos que ela vai se mover, porque surge aí uma força elétrica de repulsão, tendendo a separar essas duas cargas. Então, a força elétrica é que provoca esse movimento. Então, a carguinha sai lá do ponto A, ó, sai aqui do ponto A e se desloca em direção ao ponto B. Isso devido a quem? Devido à força elétrica. Então, a força elétrica, ela provoca um deslocamento. Se ela provoca um deslocamento, nós podemos afirmar que ela realiza trabalho, certo? Só que, nesse caso aqui, nós temos uma força entre duas cargas pontuais. E essa força é uma força variável, porque conforme a carguinha de prova vai se afastando da carga-fonte, essa força ela vai diminuindo, já que a distância entre carga-fonte e carga de prova está aumentando. Não é isso que a lei de Coulomb diz? Então, para calcular o trabalho realizado aí pela força elétrica, nós não podemos usar aquela definição inicial, né? Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Isso porque a força elétrica não é uma força constante, certo? Então, como nesse caso, nós podemos calcular o trabalho realizado pela força elétrica? Olha, você poderia me dizer assim, é só calcular a área abaixo do gráfico, né? Como é que é o gráfico? Não sei. E agora? Não sei como desenha. Mas, se vocês voltarem aí em alguns slides, né, no PowerPoint lá do conteúdo de lei de Coulomb, onde tem um gráfico da força em função da distância, vocês vão ver que aquilo ali não vai dar uma área bonita que a gente sabe calcular, não é mesmo? Então, não dá para fazer assim tão fácil. Eu não tenho uma ferramenta matemática que me permita calcular o valor desse trabalho usando essa propriedade do gráfico, ok? Aí você me pergunta, o que eu faço? Olha, tem outra possibilidade. A gente pode calcular através do teorema da energia cinética, mas para isso a gente precisa garantir que a força elétrica é a única força que atua sobre o corpo, certo? E podem existir situações em que ela não é a única força. Se eu, por exemplo, tá com uma massinha M aí nessa carguinha de prova e falo que ela está num campo gravitacional, tem duas forças atuando aí, peso e força elétrica. Então, ferrou tudo. Como que a gente faz nesse caso, então? A gente pode fazer um paralelo com o trabalho da força-peso. E por que a gente pode fazer isso? Porque o comportamento do campo gravitacional e do campo elétrico é muito parecido, é muito próximo. Então, a gente pode sempre estar aí fazendo esse paralelo, tá certo? Tá aí fazendo, né? Telemarketing, ó, mandou lembranças. Bom, então, voltando aqui,
a gente pode, então, fazer um paralelo entre o cálculo do trabalho da força-peso, né, lá no caso do campo gravitacional, com o trabalho da força elétrica aqui para o campo elétrico, ok? Certo? Nesse sentido, então, vamos lembrar o que nós falamos num vídeo anterior aí, ó. Se uma bolinha, né, de massa M, ela cai numa região de campo gravitacional, atua sobre ela uma força de atração gravitacional, que é o peso, e o trabalho desse peso é dado pela variação da energia potencial gravitacional. Então tá aqui na tela, trabalho da força peso é calculado como sendo a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Fazendo um paralelo, nós podemos calcular o valor do trabalho realizado pela força elétrica como sendo a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final. Maravilhoso, não é isso? Esse paralelo, ele é válido, tá certo? Nós podemos provar matematicamente isso. Só não vamos fazer isso aqui agora porque as ferramentas envolvidas não estão ao nosso alcance agora, tá certo? Então, se eu quero determinar qual é o valor, né, do trabalho realizado pela força elétrica, o que eu vou fazer é simplesmente subtrair as energias potenciais elétricas, inicial menos final. Fechou? Tá, mas aí por que esse conteúdo está no meio aqui de potencial elétrico? Porque tem uma relação entre esse trabalho e o potencial elétrico. Vamos pensar numa coisa aqui. Vem comigo para a figura de novo. Ó, eu tenho aqui o ponto A, certo? Ponto A é um ponto próximo à carga-fonte mais Qzão. Consequentemente, existe um potencial elétrico associado a esse ponto A, certo? Consequentemente, tem energia elétrica aí nesse ponto A, ok? O potencial elétrico justamente é a quantidade de energia elétrica que a carga Qzinho armazena nesse ponto A, né? Bom, a carga se move, vai lá para o ponto B. Ela chega lá no ponto B, o potencial de B é diferente do potencial de A. B está mais distante da carga-fonte do que A, então o potencial lá em B é menor do que o potencial em A, não é verdade? Então existe aí uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. São potenciais diferentes, não é isso? Bom, nós sabemos que quando a carga vai de A até B, tem trabalho sendo realizado pela força elétrica. E tem também uma mudança no potencial do ponto onde a carga se encontra, certo? Será que isso tem alguma relação? É isso que a gente vai ver. Observem só. Quando eu escrevo aqui que a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final é igual ao trabalho, eu posso fazer aí algumas substituições. Observem só. Eu sei que, por definição, potencial é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Então, eu coloquei Qzinho aqui, não é isso? Qzinho aqui no ponto A. No ponto A, Qzinho adquire uma quantidade de energia. A energia dividido pela carga Qzinho fornece o potencial do ponto A. Aí, a carga Qzinho vai lá para o ponto B. Quando ela chega lá no ponto B, ela ganha ali uma outra quantidade de energia, tá certo? Ela adquire, ela armazena ali uma quantidade de energia que é diferente, certo? Nesse caso, então, o potencial de B é diferente do potencial de A. Lá em B, o potencial ele é escrito como energia potencial lá daquele ponto dividido pela carguinha de prova. Então, olhem só, né? Usando essa definição de potencial, eu posso dizer que a energia potencial adquirida por uma carguinha Q em um dado ponto é o potencial daquele ponto vezes a carguinha Q. Correto? Faz sentido isso aí? Então, olhem só que coisa mais bonita. Pega aqui a primeira equação. Trabalho da força elétrica é igual a energia potencial elétrica inicial menos energia potencial elétrica final. Isso pode ser reescrito. Reescrito como? Ó, tá aqui embaixo. O trabalho ele vai ser a energia potencial elétrica inicial, que é V inicial, V do ponto A, vezes a carga Q.
menos a energia potencial elétrica lá do ponto B, que a energia é o potencial final, vezes a carguinha aqui. Coloca Qzinho aí em evidência, você vai ver que fechou, certo? Então, nós podemos dizer que o trabalho realizado pela força elétrica está associado a uma diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final onde a carga se encontra, né? De onde ela sai para onde ela vai, ok? Então, nós dizemos, próximo slide aqui, ó, nós dizemos que o trabalho o trabalho realizado pela força elétrica pode ser calculado como sendo o quê? Quem é que, né? A carguinha que sofre a ação da força, vezes esse U. Quem que é esse U aqui? Esse U representa, aqui em cima ele, ó, a diferença de potencial entre dois pontos. É o potencial do ponto inicial menos o potencial do ponto final. Então, nós temos aí uma relação entre o trabalho e o potencial elétrico. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Depois eu faço um próximo vídeo para a gente conseguir finalizar esse conteúdo. Tá certo?